Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Conversamos na segunda-feira, né, sobre os jogos do final de semana. Infelizmente não deu para gravar o vídeo do meio de semana, então eu vim aqui agora nesse finalzinho de semana, nesse pré-final de semana, para a gente conversar sobre os jogos que tivemos na terça, na quarta e na quinta-feira. Jogos dos campeonatos estaduais e também do campeonato mundial. Mas antes de eu conversar com vocês a respeito dos jogos, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, seguir a nossa página no Instagram se você não segue, se inscrever aqui no canal no YouTube também se você não está inscrito. E bom, eu sou Gabriel Todaro e bora para os jogos. Bora falar sobre futebol. Futebol. O que é melhor do que futebol? Muitas coisas, provavelmente. Mas o futebol também é muito bom. É um esporte que deve ser, sim, prestigiado. E prestigiado tem que ser o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes começou na terça-feira, né, com essa rodada do meio de semana, entre o jogo entre Palmeiras e Al Ahly. O Palmeiras venceu o jogo por 2-0 com gols de Rafael Veiga e Dudu. O Palmeiras conseguiu dominar muito bem o seu adversário, dominar o Al Ahly. Tomou algum susto durante a partida, isso é verdade. O Al Ahly até conseguiu chegar até o gol, fazer o seu gol, mas o jogador estava em impedimento. O Palmeiras, na minha opinião, foi melhor mesmo do que o Al Ahly, mereceu a vitória, mereceu a classificação para a final de clubes do Mundial. Para a final, né? Os destaques são os artilheiros da partida, Rafael Veiga e Dudu roubaram a cena. Mas eu acho que o coletivo do Palmeiras funcionou muito bem. O Palmeiras, na minha opinião, não era favorito para passar do Al Ahly. O Al Ahly tinha jogadores melhores, assim como tinha o Monterrey, né? Então o Al Ahly conseguiu eliminar o Monterrey com até uma certa facilidade. O Monterrey, enfim, penou muito para chegar com perigo no gol. Mas o Al Ahly, na minha opinião, foi muito superior ao Monterrey naquele jogo. E o Palmeiras foi muito superior ao Al Ahly nesse jogo aqui. Eu acho que teve o Palmeiras conseguiu ter essa dominância em relação ao Al Ahly que o Monterrey não teve. Falando em Monterrey, o Monterrey jogou na quarta-feira pela disputa do sexto e quinto lugar contra o Al Jazeera e venceu por 3-1, aí sim com muita tranquilidade. Os gols foram marcados por Zayed Sultan, fez o gol contra, né, ele que é jogador do Al Jazeera. Funes Mori e César Montes completaram aí os 3 gols do Monterrey. E o Al Jazeera descontou com o Bruno Conceição, muito mais fácil a gente falar, né? Eu agradeço ao nosso querido Bruno Conceição por ter feito aí o golzinho do Al Jazeera. Também na quarta-feira, às 1h30 da tarde, tivemos o jogo entre Chelsea e Al Hilal, que foi o jogo que definiu o classificado desse confronto para enfrentar a equipe do Palmeiras. O Chelsea, mesma coisa do Palmeiras na semifinal, dominou o Al Hilal. Teve uma oportunidade ali ou outra, mas, meus amigos, o Chelsea levou esse jogo nas coxas. Levou esse jogo na tranquilidade. Se o Chelsea quisesse ter ido para cima, ter feito mais gols, faria, tranquilamente. Fez ali um gol numa sorte ali do Lukaku, porque é um dos melhores centroavantes do mundo, né? Então tem que também ter uma das maiores sortes do mundo. Porque centroavante, atacante, tem que contar sim também com a sorte. Mas para mim foi muito seguro a partida do Chelsea. Não teve ali uma oportunidade ou outra que o Kepa fez uma defesaça, fez umas defesas boas, mas eu acho que o Chelsea não correu riscos assim de ser eliminado pelo Al Hilal. Então a disputa pelo terceiro e quarto lugar ficará entre o Al Ahly e o Al Hilal, e o campeão e o vice-campeão entre Palmeiras e Chelsea. Meus queridos, mais uma vez o Chelsea enfrentando um clube paulista na final aí do Mundial de Clubes. Vamos falar agora de clube paulista, Paulistão. O São Paulo recebeu a equipe do Santo André e sim, meus queridos, o São Paulo conseguiu a sua primeira vitória no Paulistão. Depois de 4 jogos, o São Paulo conseguiu chegar na sua vitória. Foi com 1-0, foi alguns 90 minutos de jogo? Foi uma partida não tão boa assim do São Paulo? Foi. Mas o São Paulo conseguiu vencer o Santo André. Custou vencer a equipe até mista do Santo André, me arrisco dizer que era uma equipe mista. O Santo André teve a melhor oportunidade do jogo, que foi a bola caindo no pé do Nescau e ele isolou a bola dentro da pequena área, poucos metros do gol, conseguiu chutar por cima do travessão. Foi a principal oportunidade do time do ABC Paulista, mas o São Paulo, numa sorte, no contra-ataque, no fim do segundo tempo, conseguiu o gol com o Marquinhos de cabeça. A bola nem sequer tocou na rede, meus queridos. Pra você entender como que o gol do São Paulo foi no sofrimento.
O goleiro desviou a bola ficou quicando e entrou dentro do gol, nem tocou na rede. Mas é isso, vitória, 3 pontos na conta do São Paulo, os primeiros 3 pontos. Não escapa totalmente da zona de abaixamento, ainda tá correndo riscos, né? Ainda tá com 4 pontos, então assim, tá ali brigando ainda, mas provavelmente São Paulo não irá cair do Campeonato Paulista, novamente. O Red Bull Bragantino recebeu a equipe da Inter de Limeira, começou tomando sustos, começou perdendo por 1-0 com gol de Ronaldo Silva, mas logo tratou de virar e virar com imposição, com vontade. Logo fez 4-1. Ainda no primeiro tempo, o Massa Bruta fez 4-1, dominou a Inter de Limeira depois do gol, acordou pro jogo, né? Precisou tomar o gol para acordar e partir para cima. E os gols foram de Elinho, Eric Ramírez, Alejandro e Arthur. Fizeram os gols aí do Massa Bruta em Bragança Paulista no Nabi Abichedi. O Santos recebeu a equipe do São Bernardo e eu acho que foi a grande decepção assim da rodada dos grandes paulistas, né? O Santos recebeu o São Bernardo, era franco favorito para vencer, principalmente vindo de uma vitória contra o Corinthians. Empatou no 1-1. Foi um jogo bem ruim do Santos. Eu acho que o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo o Santos sumiu, não conseguiu atacar e o São Bernardo só não virou, acho, porque cansou. Teve ali 15 minutos do segundo tempo no começo que achou até o gol com o Silvinho. E o Santos mais aproveitou a estrela de Marcos Leonardo e Ângelo do que propriamente dito o coletivo do Santos funcionou bem. E novamente, né, João Paulo salvando, garantindo aí alguns pontos para o Santos nesse campeonato paulista e provavelmente vai ser a tônica aí da temporada. O Corinthians recebeu a equipe do Mirassol e os velhinhos, os experientes do time trataram de definir logo o jogo. Paulinho e Renato Augusto fizeram os gols do Corinthians e Rodrigo Ferreira chegou a empatar pro Mirassol no 1-1, mas aí o Paulinho fez 2-1, né? O Corinthians não foi aquele Corinthians ainda que a gente espera de assistir, aquele time que vai dominar o adversário do começo ao fim do jogo, mas é um time que vai se encorpando aí e promete trazer coisas boas pro torcedor corintiano ao longo do ano, viu? Eu acho que campeonatos assim, Brasileirão, muito longos, talvez não dê para o Corinthians fazer muita coisa. Mas campeonatos curtos, tiro curto, Copa do Brasil, própria Libertadores, dê para ir um pouco longe, talvez o Corinthians surpreenda. Então, assim, até mesmo o Paulista, talvez o Corinthians surpreenda. Então, eu acho que tem grande chance da torcida do Corinthians comemorar um título esse ano. Ano passado que passou na seca, né? No Carioca agora, Audax recebeu a equipe do Flamengo no Raulino de Oliveira e perdeu por 2-1 com gols de Gabriel e Tomás, gol contra. Gabriel Barbosa fez o gol do Flamengo e Hugo Santos descontou para o Audax. O gol do Gabriel foi até um gol antológico, eu diria, acho que foi sem ângulo, lá de fora da área. Foi um belíssimo gol, sem dúvida nenhuma. E eu acho que ele cruzou aquela bola. Mas é óbvio, o atacante chutou, fez o gol, vai falar que chutou. Foi um chutamento, para dentro da área e conseguiu aí fazer o seu gol. O Flamengo dominou muito bem o primeiro tempo, deu mais chances para o Audax no segundo tempo, e tanto que o Audax contou no segundo tempo. Mas acho que sobra, né? O Flamengo sobra do Campeonato Carioca, outros 500. Perdeu, tudo bem que perdeu o Clássico Fluminense, mas realmente ele sobra perante as outras equipes do Carioca. O Fluminense, falando em Fluminense, recebeu a equipe do Botafogo e venceu o segundo clássico consecutivo. Venceu contra o Flamengo no final de semana, voltou a vencer o Botafogo agora quinta-feira, com gols de William e Lucas Claro. Canu descontou para o Botafogo, quer dizer, foi uma virada, né? O Botafogo saiu na frente, mas tomou a virada com William e Lucas Claro. Cara, o Fluminense muito me desaponta também. Eu acho que tem jogadores que têm qualidade técnica superior e que podem estar apresentando muito mais do que estão apresentando. Os gols do Fluminense basicamente foram jogadas paradas. Basicamente não. Os 3 últimos gols do Fluminense que definiram jogos foram de jogada parada. É mérito de um clube? Claro que é mérito de um clube, mas um time como o Fluminense não pode depender apenas disso. Você depender apenas de cruzamento, bola na área, escanteio, não costuma ser uma arma boa em jogos de mata-mata, jogos de pontos corridos como o Campeonato Brasileiro. Pode vir um pontinho ou outro, uma vitória ou outra. Pode, como veio. Mas eu acho que um time como o Fluminense precisa sim ter mais alternativas de jogada. Vamos falar sobre o Campeonato Mineiro. O América Mineiro foi até Pouso Alegre, inventaram o Pouso Alegre, e venceu por 1-0 com o gol de Henrique Almeida. Estreante do América foi lá, bateu o pênalti, fez 1-0. Um América também superior ao Pouso Alegre, tomou algum susto no primeiro tempo, mas foi dominando a partida e construiu muito bem a sua vitória. Não tem muito o que falar porque o América foi mesmo superior, está mostrando uma evolução constante de futebol, isso é muito interessante porque o time estreia, né, na Libertadores, então tem muito ainda a apresentar.
O Atlético Mineiro, com seu time C, praticamente, foi visitar o RT e perdeu o jogo, né? Mas eu acho plausível essa derrota por conta de ser o time C do Atlético, não ser um time que tem é, uma afinidade assim entre os companheiros, não jogam juntos, né? Não tem entrosamento para estar jogando e dando show como o time titular dá. E Derlan fez o gol aí da partida, vitória da URT. No Gauchão, tivemos Internacional 1, Novo Hamburgo também 1. O Inter novamente desaponta no Gauchão. É o terceiro jogo sem vitória do time pelo campeonato. Os gols foram de Tyson Paulo para o Inter e Michel Renner para o Novo Hamburgo. Bem ruim o jogo até. Acho que poderia se definir isso. Foi um jogo bem fraco. Poupa tempo, Juventude 0, Ipiranga também 0. Péssimo resultado pelo Juventude, que se mantém na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho. O Brusque recebeu a equipe do Avaí, e para quem acompanhava os jogos do Catarinense, não era surpresa que o Brusque talvez vencesse o Avaí com gol de Diego Jardel. O Brusque venceu a equipe da Chapecoense lá em Chapecó por 3-1. Então, assim, é uma equipe que vem surpreendendo no Campeonato Catarinense. O Goianésia recebeu a equipe do Goiás e perdeu por 3-4, ou 4-3. O Goiás virou o jogo, o Goianésia chegou a fazer 3-1, 2-0 e 3-1, e mesmo assim o Goiás foi atrás e virou o jogo sobre o Goianésia. Os gols do Goianésia tem gols de irmãos aí, mas tô brincando, não são irmãos, mas tem o mesmo nome. Leomir Soares e Leomir Lucena fizeram os gols do Goianésia, junto com o Murilo. E Nicolas, Maguinho, Elvis e Caio fizeram os gols do Goiás. O Goiás também vem se surpreendendo nesse campeonato. Alguns jogos faz muito ruim, outros jogos são muito bons. Atlético Goianiense 2, Aparecidense 0. Foi o jogo entre Atlético do Dragão e Aparecidense. Aparecidense que era o líder do campeonato goiano até então. E o Dragão foi lá e venceu, tratou logo de vencer com Wellington, Rato e Shailon. Alô, torcida de São Paulo, lembra do Shailon, hein? O Cuiabá recebeu a equipe do Academia e deu a lógica. O Cuiabá ia vencer. 4-0, gol de Paulão, Alisson, Elton e Felipe Marques. O que a gente não fica aqui, não rolou, óbvio, foi o Rodriguinho fazer gol, né? Infelizmente, o Rodriguinho não fez gol nesse jogo. Toda a nossa solidariedade ao Rodriguinho. Londrina recebeu a equipe do Coritiba. O Londrina tinha empatado com o Atlético Paranaense dentro de casa e perdeu agora dentro de casa para o Coritiba, o Coxa Branca. Douglas Coutinho fez o gol do Tubarão. Léo Gamalho, Luciano Castan e Aleph Manga fizeram os gols do Coxa. Atlético Paranaense recebeu a equipe do Rio Branco, venceu por 2-0. Gols de Léo Cittadini e Davi Araújo. Copa do Nordeste, o melhor campeonato do Brasil, foi 5-0 para o Ceará, uma sacolada do Ceará em cima do Globo. Gols de Mendonça, 2 do Vitor Luiz e 2 de Vinha. Assim, desses jogos aqui, claro, eu queria comentar muito mais esses jogos, mas fica difícil de assistir esses jogos por conta das transmissões. Muitos jogos são de TV paga, então eu só fico sabendo de análises depois dos jogos. Então, dessas equipes, claro, o Cuiabá vem jogando bem, mas sobre o campeonato de Mato Grossense. O Curitiba também, em alguns jogos, vem oscilando, a gente percebe isso por conta da quantidade de gols que o Curitiba está tomando. O Atlético Paranaense, nesse jogo, foi com o time titular, mas mesmo assim encontrou algumas dificuldades contra o Rio Branco, méritos do Rio Branco, que soube anular muito bem a equipe do Furacão. E o Ceará, cara, aí eu assisti, o Ceará sobrou em campo, cara. Foi 5-0, assim, com responsa, empatou, né, contra o Fortaleza. Talvez se jogasse futebol e não quisesse brigar contra o Leão do PC, teria conseguido coisas melhores aí. E que mais? Campeonato Goiano, é isso, Atlético Goianiense e Goiás sobrando. E é isso, meus queridos. Final de semana tem a final do Mundial, tem disputa de terceiro e quarto lugar, temos mais Campeonato Paulista, temos Campeonato Carioca, enfim, vários jogos concentrados no sábado e no domingo. Não teremos Corinthians, o Corinthians não joga esse final de semana, porque seria o clássico contra o Palmeiras, então não joga. Joga só, acho que semana que vem, se não me engano, esse jogo foi adiado com certeza, mas não lembro a data exata agora. Mas é isso, meus queridos. Um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana a todos, e até segunda-feira para trazer a análise de todo o final de semana. Sábado e domingo, na segunda-feira comigo. Não perca o próximo programa, hein? Até mais. Tchau, tchau.